não dá para tratar como um tema futuro, porque as mudanças climáticas estão sendo sentidas hoje, né, Bianca? Exatamente. E assim, você chegou num ponto muito importante da história, aquela velha história que a gente ouve de que a natureza se regenera. Quantas vezes a gente já ouviu isso num bate-papo do dia a dia? Ah, a natureza se regenera sozinha, ela dá conta de se regenerar sozinha. Nossa. Gente, a gente precisa parar com esse discurso, né? Assim, a gente já tem dados científicos, a gente tem inúmeras pesquisas científicas. Eu tenho muito orgulho de dizer que o Brasil tem muitos bons cientistas de mudanças climáticas, cientistas, professores, formadores de opinião. A gente vê pessoas participando de relatórios importantes como esse que eu citei com o IPCC, a gente tem professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a gente tem professores da USP, a gente tem profissionais também que atuam no mercado de trabalho, que são especialistas climáticos. O Brasil criou essa especialidade climática, né, líder climático, e eu acho isso muito importante, porque eu acho que qualquer movimento faz sentido para esse momento que a gente está vivendo agora. Qualquer movimento, qualquer coisa é importante para a gente dar um passo à frente para discutir. E assim, e quando a gente senta numa mesa para discutir sobre mudanças climáticas, a gente já passou de discursar sobre isso, já passou de falar sobre discurso, a gente tem que trabalhar ações. E isso é o que tem sido criticado nessas COPs da vida que a gente tem visto, né? Ah, sim, vamos trazer mais algumas ponderações, vamos trazer mais algumas colocações. Não, gente, o relatório do PCC, que foi o último de 2022, ele já deixou isso muito claro. Se a gente começar a fazer algo agora, nesse momento, já existem alguns efeitos que são irreversíveis das mudanças climáticas. E esse discurso não é um discurso para alarmar a sociedade, para trazer medo, para trazer pânico, é para trazer mesmo a gota de sabedoria, a gota de consciência, assim, não, gente, a gente precisa transformar isso agora. Organizações precisam mudar a rota do seu planejamento estratégico, precisa trazer mais circularidade para o seu negócio, romper com um padrão linear, que é o padrão que acompanha desde o pós-revolução industrial, para trazer uma circularidade para o seu negócio. Isso precisa ser trabalhado na cadeia de valor, isso precisa ser trabalhado com as partes interessadas, e isso precisa ser trabalhado com os três setores da sociedade juntos, unidos. A gente precisa do Estado, a gente precisa das organizações e a gente precisa da sociedade civil, juntos trazendo soluções em prol, né, de se reverter essa situação de mudanças climáticas e trazer um pouco mais de sustentabilidade para o nosso planeta. Bianca, você citou na tua fala agora que algumas consequências já são irreversíveis. Eu gostaria que você nos contasse quais são essas consequências e, em seguida, eu gostaria que você refletisse acerca desse paradoxo que você salienta quando você diz que, desde a primeira revolução industrial, existe um certo modelo de sociabilidade, um certo modo de produção, e que, me corrija se eu estiver errado, mas parece que já existem indícios sólidos para demonstrar que, nos últimos 300 anos, com esse modo de produção e com esse modelo de sociabilidade, a questão da mudança climática se agudiza sobremaneira. Como enfrentar esse paradoxo? Porque, de um lado, a gente está muito preocupado com o meio ambiente, mas, do outro, a gente não quer deixar de consumir e de usufruir de todo um modelo que nos proporciona ter coisas que antes não existiam, né? Exatamente. Dentro da tua primeira pergunta, César, é importante a gente parar para pensar que alguns efeitos já são irreversíveis. Essas mudanças bruscas de temperatura é uma consequência que a gente vai viver de agora em diante, né? Dá para amenizar? Dá para amenizar, mas, assim, muitas coisas são irreversíveis, né? Então, o ser humano vai aprender a ter que conviver com essas mudanças bruscas de temperatura, isso já é fato,
tá? Então, efetivamente, a gente sabe que o ser humano se adapta, mas a gente tem um padrão de adaptação, a gente tem um certo padrão de adaptação. Todo mundo sabe que o ser humano não consegue viver dentro de uma determinada temperatura, né? E isso talvez seja a maior preocupação de todas, né? A gente pensar em fazer algo agora para que a gente continue, né, pensando na possibilidade de vidas e mais vidas e mais vidas ao longo de muitos e muitos e muitos anos, porque senão a gente chega a um tempo que a gente não consegue mais sobreviver dentro das altas temperaturas. É claro que eu estou falando de efeitos ao longo de muitos anos aqui adiante, né? Efeitos esses que nós consigamos, nossos filhos vão conseguir, nossos netos vão conseguir, mas os nossos bisnetos e aí adiante, aí a gente já não sabe. Mas, assim, a outra pergunta também é muito interessante sobre o padrão, né, de governança e o padrão que tem tudo a ver com o padrão de consumo. Eu estava aqui falando sobre a necessidade das organizações se conscientizarem sobre fazer reverter, né, o seu planejamento estratégico e trazer um pouco mais de circularidade para o seu negócio. Só que, assim, dando um passo atrás de fazer com que as organizações se conscientizem, a gente precisa também ter o olhar do consumidor. Por quê? Porque a gente está vivenciando uma era de obsolescência programada, né? E essa era de obsolescência programada é a era onde a gente sabe que os produtos têm prazo para durar, né? Então, hoje, a gente tem um celular, a gente tem um equipamento eletrônico e a gente sabe a dificuldade, né, o ciclo de vida, né, desse produto dura muito pouco. Cada vez mais curto, né? Exatamente, cada vez mais curto. Então, assim, antes a gente tinha um eletrodoméstico eu fico brincando nas minhas turmas, das nossas tias, das nossas avós, que duravam 30 anos, duravam 25, 30 anos ou até mais do que isso, né? Então, de fato, a gente está vivenciando essa era de obsolescência programada, onde, para isso, a gente precisa também trabalhar o lado do consumidor, né? O consumo consciente é um assunto muito importante que precisa ser trabalhado desde as escolas, desde as criancinhas até os adultos, né? Para aí sim a gente trabalhar no ativismo de mudança de rota na trajetória de planejamento estratégico das organizações, fazer com que as organizações mudem aí o seu roteiro, rompa com a sua economia linear, que é comprar matéria-prima, produzir, entregar e descartar, né? E que traga um pouco mais de circularidade.